Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Olá gente, nós vamos agora para nossa aula de ciências de hoje, do dia 10 de setembro de 2020. Nós iremos fazer a correção de nossas atividades lá da nossa primeira aula, tá? Até a última. Então, no dia 20, primeiras atividades do dia 20 de agosto. Cite alguns exemplos, alguns tipos de célula. Pelo vídeo mesmo, vocês poderiam estar pegando a resposta, né? Nós temos osteoclastos, que são células dos ossos, temos o sacômero, que é dos músculos, e temos as epiteliais, que são a da pele. Esses só são alguns exemplos, nós temos muito mais, tá? O que é um órgão? Órgão é a unidade anatômica e funcional presente apenas em organismos pluricelulares complexos, em nós humanos, tá? Nos animais vertebrados, que são os animais, os homens e o cachorro, o gato, sabe? Animais que são vertebrados. O terceiro, de que é constituído o tecido muscular? O tecido do nosso músculo é constituído de células especializadas em que se contrai participando dos movimentos do músculo. De que é constituído um sistema? O sistema ele é constituído de um conjunto de órgãos integrados entre si, atuando de maneira coordenada para o desempenho de determinadas funções corporais. Qual o significado da palavra homeostase? Gente, homeostase, ela vem do grego, essa palavra. Home significa similar ou igual e tase significa estático. Então, que o corpo esteja estático, numa estatística igual a outra. É a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar as suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Resumindo, é a capacidade do organismo se manter constante. O sexto, qual a importância da homeostase para as atividades celulares? Qual a importância do corpo ter que se manter constante? O nosso organismo é uma máquina perfeita que necessita de cada variável, que cada uma dessas variáveis ela esteja completamente ajustada para que o seu funcionamento ocorra de maneira correta. Ou seja, por isso que a homeostase é importante, porque aí o corpo vai estar de maneira constante, de maneira correta, vai estar ajustado. Caso contrário, se não houver essa homeostase, pode ocorrer alterações no nosso organismo, que pode comprometer os nossos órgãos e pode mesmo até levar o indivíduo à morte, ok? Agora vamos para a nutrição. Nutrição, ela é sinônimo de digestão? Não, gente, não é sinônimo de digestão. A nutrição, ela faz parte da digestão, mas ela não é sinônimo. Por quê? Porque a nutrição, ela envolve também outros processos, tá? Além da digestão, a nutrição envolve o processo de respiração, o processo de circulação e o processo de excreção, tá? Então, nutrição não é sinônimo de digestão. A digestão só é uma das partes, um dos processos da nutrição. O oitavo, onde e como é realizada a respiração pulmonar? A respiração pulmonar do pulmão é realizada no sistema respiratório, quando a gente está respirando. O que acontece? Como que acontece? O gás oxigênio do ar é captado pelos pulmões, quando a gente respira, absorvido pelo sangue e distribuído para as células do corpo. E o gás carbônico, ele é retirado dos tecidos pelo sangue, ok? Agora o 9. Quantos e quais são os tipos de nutrientes? Gente, nós temos 5 tipos de nutrientes: vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas, tá? O que os nutrientes fornecem? Eles fornecem energia para as atividades vitais. Eles constituem atividades vitais, atividade de vida, tá? Para nos manter vivos. Constitui a base estrutural dos seres vivos, compõe as diversas estruturas do corpo e regulam as diferentes funções do organismo. Olha aí, muito importante os nutrientes. Agora vamos para o exercício do dia 22, né? Nós fizemos assim: Márcia trabalha o dia todo em um escritório. Embora ela se alimente adequadamente e ela consuma vitaminas e sais minerais na quantidade necessária, um exame médico constatou que o seu organismo apresenta deficiência de vitamina D. Que orientação o médico poderia dar
para a base suprir essa deficiência. Vocês se lembram lá naquele quadrinho falando sobre a vitamina D? Dizendo quais são as fontes de vitamina D? No óleo de fígado de bacalhau, no atum, no salmão, no fígado, né? E também a luz solar, que ela ativa a produção dessa vitamina. Então o médico ele poderia dizer o que para ela? Olha, você precisa se expor ao sol por alguns minutos, mesmo se você estiver trabalhando, quando tiver um tempinho, vai lá fora, dê uma caminhada, pega um solzinho, um ar fresco, tá? E ele também poderia, só que isso é só o médico que pode passar para ela, que no caso é ela tomar suplementos que contém a vitamina D, tá? Então tem essas duas formas aí. Ela se expor ao sol, que quando a gente se expõe ao sol, a gente ativa a nossa vitamina D. E também tem os suplementos que o médico poderia passar suplementos para ela. O segundo, qual a importância das vitaminas? Gente, as vitaminas, tem aí, elas são nutrientes que regulam diversas atividades que ocorrem no organismo. Quem regula, uma das proteínas que regula as atividades que acontecem no nosso organismo são as vitaminas. Então, elas são indispensáveis para quê? Para o nosso crescimento, para o funcionamento adequado do nosso corpo. Quando não se tem vitamina no nosso corpo, ela vai prejudicar a nossa saúde. O terceiro, cite alguns exemplos de sais minerais e onde que eles estão presentes. Sal mineral, um dos que a gente mais conhece, o sal da cozinha. Tem o sal da cozinha, cloreto férrico, fosfato de cálcio, entre outros. Eles estão presentes em quê? Na água, nas frutas, no leite e em muitos outros, tá? No quarto, a obesidade e algumas doenças cardiovasculares estão relacionadas ao consumo excessivo de alimentos ricos em lipídios. Então, quando a gente come muita coisa que tem lipídio, que tem óleo, essas coisas, a gente pode vir a ter obesidade, ficar obeso ou ter problemas cardiovasculares. A eliminação total dos lipídios da nossa dieta é uma atitude saudável? Não, gente, a gente não pode tirar os lipídios da nossa alimentação. A gente precisa dos lipídios. Por quê? Porque eles ajudam na manutenção da temperatura corporal, eles integram a estrutura da membrana plasmática, ajudam na questão hormonal. E isso fora muitas outras coisas que os lipídios ajudam no nosso corpo. O que a pessoa poderia fazer, né, se ela tivesse com esse problema de obesidade, doenças cardiovasculares, por causa do consumo grande que ela tem em lipídio? O certo é ela consumir moderadamente esses alimentos, tá? Os alimentos que contêm lipídio, ela continuar se alimentando com eles, só que de uma forma correta, na maneira moderada, ok? O quinto, considere um prato com arroz, feijão, farofa, alface e carne. Quais as fontes de carboidratos e proteína dessa refeição? Bem, gente, o arroz, a farofa e o feijão são carboidratos. E o feijão, ele também é fonte de proteína junto com a carne. Já a alface, ela é fonte de fibras e de vitaminas, ok? Agora vamos para a correção da aula do dia 27. Após a alimentação, obtemos a energia presente nos nutrientes. O que acontece com essa energia? Depois que a gente come, a gente consegue pegar a energia que tem nos nutrientes. E o que acontece com ela depois? Bem, depois ela é liberada no interior das células após diversas transformações químicas. Ou seja, ocorrem muitas transformações com essa energia e ela é liberada no interior das nossas células. Depois, essa energia ela é utilizada nos processos celulares que mantêm o funcionamento do organismo. O 2, como o nosso organismo obtém nutrientes? Através da alimentação, né, gente? A gente se alimenta e os nutrientes são obtidos. Agora, essas duas aqui, elas são pessoais, tá bom, meu povo? Eu não coloquei nem a resposta delas, porque é para vocês fazerem mesmo. Durante um dia da semana, registre a sua alimentação. Nesse registro, considere outras informações além da lista de alimentos consumidos em cada refeição. Anote os horários, local da refeição, condição do local escolhido, quantidade de água ingerida, entre outros aspectos. Organize os dados coletados e, em seguida, responda. Durante o período observado, a sua alimentação pode ser considerada saudável? Tá? Então, tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim, tá? A questão aí é a gente refletir
sobre a nossa alimentação. Está sendo uma alimentação mais natural ou está sendo uma alimentação que a gente está comendo muito produtos industrializados, né? A gente tem que tomar cuidado no que a gente está fazendo, tá bom? E na letra B ele diz assim: quais alterações poderiam ser feitas para adequar sua alimentação à recomendação para uma alimentação saudável? Gente, nessa questão aí é a gente mudar um pouquinho a nossa alimentação. Mudar uma alimentação não é fácil, tá? Não é fácil de jeito nenhum, mas aos poucos a gente vai aprendendo, sabendo o que comer, que horas comer, em qual local comer. Não é todo local, não é a toda hora, não é qualquer coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é algo que a gente está preservando a nossa saúde. E agora, gente, aqui na aula do dia 3, que foi da página 24, eu não coloquei as perguntas, somente as respostas aqui no vídeo. Vocês podem estar acompanhando as perguntas aí pelo caderno de vocês, pelo exercício que vocês fizeram, tá? O primeiro ele pergunta: por que não dizemos que a nutrição é um conjunto de processos integrados? Gente, a nutrição ela é um processo integrado porque ela abrange desde a ingestão de alimentos, vai para a assimilação de compostos úteis para as células, até a distribuição dos nutrientes pelo corpo e a eliminação desses resíduos ao organismo. Então, ela envolve aí o quê? A digestão, a respiração, a circulação e a excreção. Por isso que a nutrição ela é um conjunto de processos integrados. Ela não é sozinha entre si, ela aí envolve muitos processos, tá? O segundo, ele diz assim: em um café da manhã, foram consumidos um copo de leite e um pão francês e um meio mamão papaya. Quais os nutrientes? Na letra A diz: identifique os principais nutrientes de cada alimento consumido. Os principais. No leite, então, nós temos proteína. No pão, nós temos o carboidrato. E no mamão, nós temos carboidrato, vitamina e sais minerais. Olha que legal. E aí, a letra B é para você fazer o mesmo com o que você ingeriu aí no seu almoço. Pegar o que você almoçou e ver o que você se alimentou. Se alimentou de quê? De proteína, de carboidrato, de vitamina, sais minerais, o que foi? A letra C. Consulte a tabela gastos energéticos aproximados para uma pessoa de 70 quilos. Calcule a energia. Se uma pessoa ficar de pé por 3 horas e executar um trabalho doméstico por 2 horas, qual atividade gasta mais? Lembrando que quando uma pessoa fica em pé por 1 hora, ela gasta 120 quilocalorias. E quando ela, faz as atividades domésticas, ela gasta 180 quilocalorias. Então, se ela ficar em pé, que é 120 quilocalorias por 3 horas, então é 120 vezes 3, dá 360 quilocalorias. E se ela fizer os trabalhos domésticos, o trabalho doméstico equivale a 180 quilocalorias. Por 2 horas, então a gente só multiplica. 180 vezes 2 vai dar quanto? 360. Então, os dois dá o mesmo quilocaloria. Então, os dois têm o mesmo gasto calórico, tá bom? Entenderam aí? Gente, agora vamos para o terceiro, tá? O terceiro é um pouquinho mais complexo, mas dá para vocês pegarem direitinho. Consultar o gráfico lá do valores energéticos dos nutrientes, só que eu já escrevi ele aí para vocês e a gente vai calcular, né? Então, 1 grama de lipídio é igual a 9.000 quilocalorias. 1 grama de carboidrato é igual a 4 quilocalorias e 1 grama de proteína é igual a 4 quilocalorias. Aí ele pergunta: uma pessoa, uma barra de chocolate com 50 gramas, vamos ver aqui, isso, uma barra de chocolate de 50 gramas, sabendo que cada grama de chocolate, cada 100 gramas de chocolate equivale a 7 gramas de proteína, 35 gramas de lipídio e 58 de carboidrato. Então, como é que a gente faz para saber? Então, a gente não quer saber de 100 gramas. De 100 gramas a gente já tem. 100 gramas a gente tem aí dizendo que ele é 7 gramas de proteína, 35 de lipídio e 54 de carboidrato. 50 gramas é a metade. Então, nós vamos ver a metade. A proteína, que era 7 gramas, né? 100 gramas de chocolate, ela equivale a 7 gramas de proteína. Só que eu não tô falando de 100 gramas, eu tô falando de 50 gramas de chocolate. Então, ele equivale à metade. A metade de 7 é 3,5. O lipídio,
100 gramas de chocolate tem 35 gramas de lipídio, mas eu quero só a metade. Então, 50 gramas vai ser só a metade de 35. 35 dividido por 2 é 17,5. O carboidrato, ele tem 58 gramas se fosse o chocolate inteiro, né? 100 gramas, mas eu quero só a metade. A metade de 58 é 29. Se eu botar 29 dividido por 58 dividido por 2, dá 29. Ok, agora para mim saber a quilocaloria. Bora lá. 3,5 gramas vezes... Quanto é que dá 1 grama de proteína? Ah, a proteína lá em cima, ela equivale a 4 quilocalorias. Então, multiplica. 3,5 gramas vezes 4 é igual a 14. O lipídio. Ah, o lipídio é 9 quilocalogramas. Então, multiplica o 9 vezes 17,5, que dá 157,5. E o carboidrato, ele só multiplica o 29 vezes o 4 quilocalograma, que dá 116. Agora vamos somar tudo. 14 mais 157 mais 116 é igual a 287,5 quilocalograma. Então, essa barrinha de chocolate de 50 gramas, ela equivale a 287,5 quilocaloria. Tá bom? Ok? Vamos aí para o próximo, então. Deixa eu só verificar bem aqui. Certo. O próximo, uma barra de chocolate de cereais, a gente vai calcular quanto é a quilocaloria, qual é o valor energético de um cereal de 50 gramas. Vamos lá. A gente sabe que 25 gramas, em 25 gramas de cereais, nós temos 1 grama de proteína, 2 gramas de lipídio e 18 de carboidrato. Só que eu não quero saber de 25, eu quero saber de 50, quero saber o dobro. Se é o dobro, eu só vou logo multiplicando esses resultados que tem aí. 1 grama de proteína vezes 2 é igual a 4. Então, eu sei que eu já vou ter 4 gramas aí de proteína. 2 gramas de lipídio vezes 2 já vai dar 4. 4 gramas de lipídio, tá? E 18 gramas de carboidrato, se eu multiplicar 18 vezes 2, já vai dar 36. 36 gramas de carboidrato. E agora eu vou multiplicar pelo quilocaloria. 2 gramas de proteína vezes 4 é igual a 8. O lipídio, 4 vezes 9, igual a 36. E o carboidrato, 36 vezes 4, igual a 144. Eu somo tudo, vai dar o valor aí de 188 quilocaloria. Agora o quarto, gente, ele diz assim: a dieta vegetariana, ela bota para as pessoas não consumir carne, ok? A vegana, ela se abstém aí de todo alimento que for de origem animal, ela não come. Pessoa que é vegana não come nada de origem animal. Como é que os vegetarianos e os veganos obtêm proteína, sendo que nas carnes, nos alimentos de origem animal é onde mais se tem proteína? Para uma pessoa que é vegana, ela pode obter a proteína em outros tipos de alimentos que são de origem vegetal, como feijão, lentilha, ervilha e outros alimentos de origem vegetal, que também contém a proteína, tá? O quinto, nós temos aí um quadrinho no quinto que ele diz assim, que uma pessoa quando dorme, uma pessoa de 70 quilos, quando ela dorme, ela gasta em 1 hora 60 quilocalorias. Quando ela caminha de leve, faz uma caminhada leve, gasta 240 quilocalorias. E para ela subir a escada, 900 quilocalorias. Aí a letra A pergunta: até mesmo dormindo, nós gastamos energia para manter as funções vitais. Quais são as funções vitais que a gente gasta aí para poder manter, que a gente gasta para poder ter as funções vitais? A gente gasta, gente, quando a gente está dormindo, a gente gasta para se manter respirando, para manter a circulação do nosso corpo, entre outras funções também, tá? A letra B. Por quanto tempo uma pessoa de 70 quilos precisa caminhar para gastar a mesma energia, a mesma caloria de uma pessoa que está subindo a escada por 1 hora? Tá, vamos lá. A pessoa que sobe a escada por 1 hora, ela gasta 900 quilocalorias. 900.
E a pessoa que faz uma caminhada de leve gasta 240 quilocalorias. Então é muito mais baixo. Quanto tempo a pessoa precisa caminhar para ter a mesma quantidade de quilocaloria de uma pessoa que faz sobe a escada durante 1 hora? Aí vocês vão aí só fazendo a soma, gente. Vocês podem fazer a soma de hora em hora, de 200 em 240. Vocês podem dividir esses 900 aí pelos 240, tá? Vamos fazendo. No final, vai dar um pouquinho mais de 3 horas de caminhada, tá? Mais ou menos umas 3 horas e 30, 3 horas e 45 minutos de caminhada, ok? Agora o sexto. Nós temos aí uns alimentos. Coca-Cola, o sanduíche, né? O hambúrguer e a batata frita. Quais os principais nutrientes encontrados nesse tipo de refeição, gente? A gente encontra aí carboidrato, proteína e lipídio. Aí ele pergunta, é um exemplo de refeição adequada, considerando as recomendações para uma pessoa, alimentação saudável? Não, gente, tá? Ela não é uma alimentação adequada, tá bom? Porque ela vai acabar, de certa forma, prejudicando as pessoas aí, tá? Mas ela não é uma alimentação adequada. O que pode acontecer aí a pessoa, se ela adotar alimentos como esse tipo de refeição aí? Gente, o que pode acontecer? Ela pode engordar, pode acarretar problemas de saúde como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outros problemas, tá? Aí nós temos aí o sétimo. Analise quanto tempo de caminhada leve seria necessário para uma pessoa de 70 quilos gastar as calorias presentes em cada um dos alimentos a seguir. Então, a caminhada leve, ela leva 240 quilocalorias, né, que a pessoa gasta. Quando ela come uma fatia de pizza, que é 304 calorias, quanto que ela deve fazer de caminhada para poder gastar? De 240 para 304 é pouquinho, né? Um pouquinho mais de 1 hora aí. Então, a pessoa vai ter que caminhar um pouquinho mais de 1 hora para poder gastar essa quilocaloria da pizza que ela comeu. O chocolate, se ela comer uma barra de chocolate de 200 gramas, ela vai acumular 1.044 quilocalorias. Para a pessoa que vai fazer uma caminhada, ela precisa caminhar mais de 4 horas para ela poder gastar essa quilocaloria. E a maçã, que é 85 quilocaloria, a pessoa precisa andar aí um pouquinho menos de meia hora, uns 25 minutos, ela já gasta quilocaloria, tá? E essa aqui é interessante, ó. A letra B do sétimo. Analisando os dados da resposta ao item anterior, pode-se pensar que fazer atividade física não compensa. Aí a gente diz assim, como podemos justificar a importância da prática física sem olhar só para esse gasto calórico? Gente, a atividade física ela é muito importante. Ela vai muito além de você emagrecer, de você ter esse gasto calórico, tá? Entre muitas outras coisas, quando você faz a atividade física, você melhora o seu condicionamento físico, você desenvolve os seus músculos, você ganha agilidade, você ganha resistência, você melhora o fôlego, você ganha força, entre muitas outras funções, muitas outras atividades que você ganha aí, tá? Certo, amores? Agora corrijam direitinho os exercícios e aproveitem para fazer a leitura do livro lá na página 25, que a gente vai falar sobre ele na próxima aula, tá? Nessa página 25, vocês vão ler sobre a evolução do estudo do corpo humano. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!